explicações, ok. por que a galera empina moto Ah. e coisa desse tipo, tá? Isso tem a ver com É aquele meme lá, por que, que os homens vivem menos, né? É. Isso. Ele tá perguntando, ok, a vida básica multicelular tem facilidade de ocorrer, mas e a vida inteligente? Pode explicar como que a consciência surgiu? Muito bem. Então, de novo, debate. Eu vou falar de uma consciência que a gente chama de autoconsciência, tá? Ou consciência própria. Porque se a vida já é difícil de definir, inteligente pior ainda, né? E consciência. E consciência fica mais ainda. Mas sacane uma coisa interessante que você falou. Vamos dividir aí inteligência e consciência. Inteligência é mais fácil da gente definir. Inteligência é a capacidade de resolver problemas. Vários organismos são inteligentes. Tá? Até Isso. mesmo paramécio, a gente tem gente aí que chama, pode falar que o bicho é inteligente. Claro. O bicho, perdão, o protista, ele é inteligente. A inteligência vai evoluir tanto em animais solitários quanto animais que vivem em grupo. Por exemplo, não sei nem para onde eu olho aqui, acho que eu vou olhar para aquela câmera ali. Então, o nosso polvo, por exemplo, é um animal solitário, altamente inteligente. É o invertebrado mais inteligente que existe. Já a consciência, que eu estou agora, a autoconsciência ou consciência própria, ela tende a evoluir em animais que vivem em grupo. E como é que a gente sabe que um animal tem consciência própria, de que ele é ele mesmo? Por um teste chamado teste do espelho. Então você põe um espelho, você vai botar esse animal na frente do espelho e vai ver se ele reconhece Isso aí. que é ele mesmo ali na frente. É um teste, né, que o pessoal faz, né? Exatamente. Se tem uma evidência de que o animal reconhece que é ele, que nem a gente olha no espelho, né? Crianças a partir de 2 anos de idade aproximadamente conseguem isso. O que a galera vai fazer? Vão fazer uma marca nesse animal num lugar que ele não consegue ver. Por exemplo, vai fazer uma marca aqui na orelha, vai fazer uma marca aqui no pescoço. Anestesia o bicho, tá? E ele vai acordar sem saber que ele tem uma marca, porque ele não consigo olhar se eu tenho uma marca aqui ou se eu tenho uma marca aqui. Se ele olha no espelho, vê a marca E vai procurar? e começa a mexer, aí é consciência top. Assim. Aí o bicho realmente sabe que é ele. A gente passa nesse teste, nós humanos, a partir de 2 anos de idade, chimpanzé a partir de uns 2 anos e meio, orangotango passa também, gorila e bonobo não lembro agora. Cachorro não passa. Até onde eu saiba, não passa. Tem algum debate se golfinho passa, porque golfinho se reconhece no espelho. Só que o teste da marca, eu não lembro se foi feito em golfinho. Elefante, alguns passam, outros não, tá? Mas são pouquíssimos animais que passam no teste espelho. E todos eles que Kratos passaria, será? E todos eles que passam são animais que vivem em grupo. Né? Então, orangotango, tudo bem, o macho de orangotango ele tende a ser solitário, mas antes disso eles vivem em grupo. Nós vivemos em grupo. Né? Então, parece que a evolução da consciência, agora não da inteligência. A inteligência evoluiu em vários grupos de animais, não é uma coisa linear. Evoluiu nos polvos dentro de molusco, evoluiu na gente aqui em primatas, evoluiu no elefante, que é um bicho inteligente também. Agora, a consciência própria tende a evoluir nos animais que vivem em grupo. E os top mesmo é a gente, orangotango e chimpanzé, que sabe que é você que está ali no espelho, mas também tem uma consciência de entender o estado mental que você está. Eu sei que eu estou triste, eu sei que eu estou feliz. A gente sabe isso. E basicamente são essas 3 espécies que são nossos parentes próximos. E aí vem uma coisa interessante, que eu gosto sempre de ficar refletindo, que o Harari fala, né? Nós, Homo sapiens, a gente é um animal de meio de teia trófica, de meio de cadeia trófica. A gente come outros animais, mas a gente é presa de outros animais. Por que leão, por que tigre, por que tubarão, por que um monte de bicho hoje não come muito a gente? Come um pouquinho, tá? Tem uma galera Se der a moral, Olha aí também. não come a mão eles querem o braço. Exato, não come hoje, porque a gente matou essa galera toda, sacou? Só que a gente era presa. Então a gente é um bicho altamente inteligente, altamente consciente, só que a gente não é um bicho de topo de cadeia. A gente não tem aquela tranquilidade. Qual seria, se a gente fosse topo de cadeia, a gente talvez não se desenvolveria tanto? Talvez a gente fosse menos ansioso. É isso que ele quer dizer. Então, assim, pensa assim, Se a gente fosse um tiranossauro rex inteligente pra caramba. Tranquilaço, um tigre tá tranquilaço ali também. Cara, o tigre tá andando na floresta ali despreocupado. O tubarão branco, cara, aquele bicho majestoso nadando ali, a gente não. Desconfiado. Não é que a gente veio do macaco, a gente é um macaco, cara. A gente é um macaco de meio de teia trófica, ansioso, desconfiado e inteligente. Então, a gente é um bicho que é capaz de pousar na Lua,
fazer uma... Mergulhar nas De mergulhar, profundezas, de fazer- viver no deserto. de descobrir o segredo do átomo, de fazer uma bomba atômica, mas a gente, ali na frente a gente pode ter um desentendimento, sai na mão, aperta se o matar botão o outro. errado, exato, aperta o botão errado, explode esse negócio todo. Então por isso que, assim, é um pouco às vezes difícil da gente prever, né, nessa questão agora de extinção de Homo sapiens, né, que foi até uma pergunta que eu fiz no final de um projeto aí que a gente teve com a União Europeia, a gente estava tomando uma assim no final do projeto. Eu comecei a perguntar pra galera, quanto tempo você acha que o Homo sapiens ainda vive no planeta Terra? Né? Porque uma espécie pode viver 1 milhão de anos, tá? Que nem Homo erectus, assim. Cara, a maior parte da galera achou que era pouco tempo. É? Né? Achou que vai viver centenas de anos e a gente já vai estar extinto aqui no planeta Terra. Mas, em parte, é esse medo. É esse medo da gente, apesar de ter essa É a consciência... confiança. Eu chamo de confiança na humanidade. É porque a qualquer momento pode dar ruim. Exatamente. Mas aí, qual é a solução para isso, na minha opinião? Instituições. Galera criou a bomba atômica, beleza? O que você tem que fazer para um maluco não explodir um negócio desse? Você cria agências reguladoras para fiscalizar. Não está Mas funcionando não muito. estão nem aí, ué. Hoje não estão mais. Mas assim. mas, por exemplo, pega Nações Unidas. Surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Porque chegou um maluco lá que queria dominar a Europa, bombardeou um monte de coisa e essa coisa. A galera sentou e falou: peraí. Nós precisamos ter instituições para botar um pouco de regra nesse negócio para não acontecer esse treco de novo. Então eu vejo um pouquinho assim, eu vejo a importância também institucional na nossa espécie. Não vai resolver essa cane, não vai. Pode ser que o maluco aperte um botão daqui a 5 dias. É o Putin lá, anda com a malinha, pra cima e pra baixo. Onde ele vai com a maleta. Tem a ali. malinha mesmo? Tem essa? Ué. Tem, claro. Você acha? Ele anda com a maleta. Agora- Ou ele ou segurança. A gente tá falando de animais que vivem em grupos e têm individualidade. Mas animais que têm uma consciência, tipo abelhas, formigas, que têm essa consciência que parece que é somada, ou ela Consciência coletiva. uma consciência você diz? coletiva. Isso não é uma vantagem também? Não, então, assim, ó, em sociedades de formigas e de abelhas, elas são, inclusive, geneticamente muito semelhantes. Ah, é? Essa é a história do gênio egoísta do Richard Dawkins, que ele popularizou. A ideia veio de um cara chamado Hamilton antes, né? Um dos grandes problemas do Darwin era o seguinte: para o Darwin, a evolução ocorria por luta de sobrevivência. Então é sempre um organismo lutando. Eu lutando com você para deixar mais descendentes, eu lutando com você para ter mais acesso a fêmeas e deixando mais descendentes. Parte disso está certo mesmo. Só que aí ele vê que vários organismos ou se ajudam, perfeito, e a gente é uma espécie que se ajuda. Tem até uma imagem muito legal de umas formigas, você viu? Que elas fizeram uma ponte, os corpos delas foram se juntando para atacar ou para ir numa colmeia, um negócio de vespa lá, né? Ele fica Sim, uma já vi. ponte. É. Cara, é absurdo, velho. Mais do que isso. Pega uma abelha, por exemplo. Tem abelha que se mata para salvar a colônia e a rainha. Quando ela te ferrou, para salvar a colmeia dela, ela morre. Ela realmente, digamos assim, ela se suicida pelo bem. Agora, por que ela faz isso? Como é que a seleção natural vai selecionar um animal que se mata e não vai deixar? Mas muito bem. Aí vem, porque a gente está olhando no nível do indivíduo. E a maior parte da seleção natural é no nível do indivíduo mesmo. Só que o Richard Dawkins e o Hamilton, que veio antes, na década de 60, olharam no nível do gene. E aí o que eles descobriram? Tanto em formiga quanto em abelhas. Metade do DNA delas é idêntico, que vem do zangão. Né? É a outra metade da fêmea que varia, ou seja, em média, as abelhas numa colmeia elas são 75% aparentadas. Tá? Ou seja, aquela abelha, o indivíduo abelha, tá morrendo, tá se matando para salvar a colmeia, porque o gene dela tá passando através da rainha. De outras, né? Exato, né? Que é o que a gente chama de seleção de parentesco. Tá? Então, quando você tem animais que têm esse parentesco, aí é que você tem... E aí ele usou esse termo gene egoísta, que ele mesmo se arrepende um pouco, né? Gene imortal teria sido talvez um nome... Gene imortal. imortal. Porque o egoísta, entre aspas, é isso. Como ele tivesse vontade, né? Próprio. O gene não tem vontade, mas o egoísta vem no sentido de que o indivíduo sofre, a abelha morre, certo? Para passar. Para passar o gene pela fêmea. E isso acontece de fato, né, nesses insetos sociais. Isso é facilmente selecionado. Porque o que vai para frente, de fato, é o gene. Que é o que Certo. importa. Vamos dizer, no final, exato. do final do das dia, o que contas. importa é o gene. E essa é uma das grandes contribuições do Richard Dawkins, né? Ele é mais um popularizador mesmo, embora ele tenha artigos técnicos também, de fazer a gente pensar a evolução no nível do gene também.
O Darwin pensou no nível do indivíduo e tá certo. A gente olha muito, é no nível de indivíduo que a maior parte da evolução acontece mesmo, certo? É eu e você competindo, eu e outra pessoa competindo, mas aí tem esses organismos que colaboram. Aí você vai ter 2 tipos de seleção. Seleção de parentesco, que é isso que acontece nas Sim. abelhas, e aí o Robert Rivers vem com o que ele chamou de altruísmo recíproco, que acontece na nossa espécie, cujo nome melhor seria uma colaboração recíproca, porque o altruísmo verdadeiro, ele não é selecionado. Né? Se eu ajudo uma pessoa sem receber absolutamente nada em troca, eu tenho um sentimento, eu tenho um sentimento que eu fiz bem. Mas não é lógico para a evolução. Perfeito. Assim como o ato de heroísmo também. Por exemplo, Agora, a abelha se matar para um parente muito próximo vai passar o gene, ok. Mas uma pessoa se sacrificar por uma pessoa que ela nem conhece e que não tem os genes dela. Mas qual é muito a bem. lógica? Mas uma fêmea de Homo sapiens, uma mulher, pode olhar para um cara que faz um ato de heroísmo e falar, cara, É com ele que eu quero. Tudo tem a ver então com... ela vai olhar assim, ó, apesar de tudo isso que ele tá fazendo, o cara ainda vive, cara, esse cara deve ser bom. Tá? Então há uma É com ele que eu quero minha espécie, né? que é uma das Continue. explicações Ok. por que a galera empina moto Ah. e coisa desse tipo, tá? Isso tem a ver com É aquele meme lá, por que os homens vivem menos, né? É, isso. Que é se uma, arriscam o para... próprio Jared Diamond fala muito isso nos livros dele, que é um tipo de seleção sexual também que a gente tem na nossa espécie. Porque se a pessoa se arrisca, né? Vamos pegar até uma pessoa que bebe, uma pessoa que fuma, beleza, ela bebe, mas ainda tá viva, pô, esse cara deve ser bom. Né? Então é verdade, tô falando sério. É mesmo? Tô falando sério, tem toda uma ideia em relação... Não Cara, vai encher a cara na balada. É, não, Mas cara. hoje não precisa mais disso, tá? A gente não vive mais da Idade da Pedra, tá, galera? Então hoje a coisa é diferente. Mas voltando nessa questão da colaboração, do altruísmo recíproco do Robert Rivers, é mais uma questão assim, né? Eu te ajudo, Vilela, mas a gente tem memória, né? Então aumenta a chance de você no futuro retribuir essa ajuda. No longo prazo, isso a gente vê quem ajuda mais, tem uma certa tendência a se dar melhor na vida e uma das explicações é que mas isso é no nível genético, tá? A gente tem uma tendência natural a ajudar outras pessoas, mas a gente também tem essa ideia, a gente tem esse sentimento de que isso eventualmente isso pode ser retribuído no futuro, que é o chamado evolução do altruísmo recíproco. E parte dos nossos sentimentos, né, é em relação a isso, porque se eu te ajudo e eu espero que você me ajude também, mas você sacaneia comigo, aí eu corto relações com isso. Então, isso também tem um lado evolutivo em cima disso. Daria para falar um pouquinho mais, acho que eu estou começando talvez a ficar meio cansado aqui, mas boa parte dos nossos sentimentos, né, eles têm uma função evolutiva muito evidente, como, por exemplo, o ciúme sexual. Né? Os homens tendem a ter um pouco mais ciúme sexual, pelo menos respondem de maneira mais agressiva ao ciúme sexual, porque se existe, né, digamos assim, uma pulada de cerca por conta de uma fêmea, estamos falando da pré-história, tá, galera? Quem vai cuidar desse filho é essa pessoa, e aí você vai estar parindo, você vai estar cuidando de um filho que não é seu. Então, se você tem a evolução... É o Cuco que faz isso, né? Não é? Isso, exatamente. Então, porque assim, ó, Ele deixa pros outros... se a monogamia fosse perfeita, não teria necessidade de ciúme sexual. O fato de existir o ciúme sexual, a galera fala, é uma coisa cultural. Em parte, assim, a resposta ao ciúme sexual é cultural, você não precisa usar violência. Mas o sentimento de ciúme sexual, ele vem daqui de dentro do teu coração, cara. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, tá? Varia de pessoa. Agora, por que existe esse negócio? Isso é genético, tá? Isso é genético. Essa questão do ciúme. É porque não é porque realmente existe relação fora da monogamia. Por que isso evoluiu? Porque se você tem esse sentimento, você mantém a fêmea mais próxima de você e aumenta a chance daquele filho ser realmente seu e esse gene passa para frente na evolução, tá? Então essa é a melhor explicação, né? Se alguém, pode ser que tenha outros, mas é a melhor explicação para a evolução do ciúme sexual. Agora a gente tá entrando numa área bem polêmica, tá? Mas que eu tô tentando evitar isso nos podcasts. Porque O chat tá engraçado porque Que eles ele só falam? fala isso assim. E o gibão lá, monogâmico. E o Gilbão lá, ó. E o gibão lá com a carinha dele.